Decisão. Eu decidi o que eu queria. Eu defini. Eu imaginei em detalhes. Eu aprendi que quanto mais assertivos nós formos em relação ao que queremos, mais facilmente os nossos desejos se realizam. Nós estamos sempre mandando uma mensagem ao universo, o tempo todo, através dos nossos pensamentos, palavras e ações. O problema é que, muitas vezes, o que nós queremos não condiz com aquilo que nós pensamos, fazemos e falamos. As pessoas em geral querem algo, mas o desejo é imediatamente interrompido pelos pensamentos de todos os motivos pelos quais ela não pode ter aquilo. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Eu quero X coisa. Ai, mas é tão caro. Ai, mas eu não sei como que eu vou fazer. Não, é impossível. Nós podamos os nossos próprios sonhos. Quando eu manifestei essa casa, eu não tinha dinheiro para comprar uma casa à vista ou um apartamento. E a possibilidade de eu conseguir um financiamento na Europa era de 0,000,0%. Visto que eu não tinha nenhuma conexão ainda com o país, eu ainda estava em processo de aceitação do meu documento de residência e estava tudo ainda muito incerto. Nenhum banco me daria um financiamento. O que eu fiz foi tomar uma decisão. Eu decidi, eu iria ter a minha casa própria na Itália. Eu decidi, eu imaginei, eu criei a imagem na minha cabeça e eu nutria essa imagem todos os dias. Mas ao mesmo tempo eu deixei ir. Aquilo na minha cabeça, no meu coração, já era meu. Eu só estava esperando o tempo necessário para que o universo pudesse mover os seus pauzinhos e me entregar aquilo que já é meu no plano mental, no plano físico. Saca? Então, é incrível, até falar sobre isso me comove. Eu conheci a pessoa certa, na hora certa. Porque eu estava alinhada com aquele que era o meu objetivo. Eu conheci a pessoa certa na hora certa e eu comprei o meu apartamento direto com o proprietário, com condições de pagamento facilitadas e pela metade do preço que eu pagaria por um apartamento como esse. Visão positiva. Eu me mantive positiva, pois eu sabia que uma vez que eu tivesse tomado a minha decisão, eu precisava manter o meu foco e a minha atenção no meu objetivo e eu não poderia mandar mensagens contraditórias ao universo. Lembrem-se, nós estamos sempre mandando e recebendo mensagens do universo, pois uma parte de nós está conectado com o espírito, com o todo, certo? O universo é todo interligado e interconectado. E uma parte de nós está conectado com ele. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão, que eu sei o que eu quero e que eu sei que aquilo que eu desejo e que eu realmente quero e com o qual eu estou alinhado energeticamente, vai vir para mim. Eu sei. Então, eu entrego e eu não mando mensagens contraditórias, eu não mando dúvidas para o universo. Portanto, manter-se positivo não é a positividade tóxica ou aqueles 10 minutos que você senta para imaginar uma vida que no fundo você não acredita que pode ser sua. Manter a visão positiva é saber que aquilo já é seu, confiar no seu poder. Manter uma visão positiva sobre a vida não é fingir que os problemas não existem, é desenvolver a melhor maneira, a maneira mais positiva de lidar com os desafios que a vida nos apresenta, porque a vida nos apresenta desafios. E ao invés de tomar tudo como um ataque pessoal, nós devemos perguntar em cada situação, em cada desafio da vida, o que isso está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender para que eu não precise passar por isso novamente? Então, eu não vou cair na negatividade de alguém que se lamenta ou de alguém que pergunta por que isso acontece comigo? Por que a minha vida é... E toda aquela história que vocês já conhecem. Isso é manter uma visão positiva com os pés no chão. Os pés no chão, mas a sua mente e o seu coração devem voar. Nós
precisamos manter viva aquela criança que sonha dentro de nós. Nós precisamos deixar a nossa criança, aquela criança sonhadora, se manifestar muitas vezes na nossa vida. Nós precisamos sonhar e acreditar que os nossos sonhos podem ser realidade. Para Deus ou para o universo, nada é impossível. Quando nós realmente acreditamos que aquilo que nós queremos já é nosso, nós sentimos a emoção de ter aquilo e nós vivemos e nós entregamos ao universo com tranquilidade, sabendo que aquilo que nós queremos já é nosso, o universo se reorganiza para entregar aquilo com que você está alinhado vibracionalmente, certo? Então você vai se colocar na vibração, na frequência daquilo que você quer. E não tem outro resultado a não ser a realização, a manifestação do seu sonho. Somos nós mesmos que colocamos limites nos nossos sonhos. Quando nós dizemos, não, isso é muito difícil. Não, aí eu não consigo. Ou, não, isso é muito caro. Somos nós quem colocamos os limites. Para o universo, qualquer coisa que nós possamos querer é uma micropartícula de nada. É como se alguém nos pedisse um copo de água. Existe em abundância, nós daríamos. Quem não daria um copo de água para alguém que pedisse? É assim que o universo vê os nossos pedidos. É uma coisa tão pequena que tem em abundância. Olha o universo, olha para as galáxias, olha para a beleza de uma pequena flor. Vejam quantos detalhes, quanta beleza. Vocês acham que quem criou isso, para quem criou, para o Criador, de todas essas belezas, da imensidão que é a nossa galáxia, o universo, uma casa, um apartamento ou qualquer bem material que você possa querer, é muito? Será? Ou será que é muito para você? Quando você acredita que o que você quer já é seu no plano mental, é só uma questão de tempo para que ele seja seu no plano físico. Nunca se esqueçam que tudo o que existe, primeiro, foi uma ideia ou um sonho na cabeça de alguém. Pensem bem nisso. Motivo. O universo entende e sabe de todas as tuas intenções, tudo que está no teu coração. E ele não vai se abrir, ele não vai cooperar com quem só quer usá-lo, com quem só quer subtrair e não adicionar, certo? Tudo bem querer desejar bens materiais, nós estamos em um mundo material e tá tudo bem desejar bens materiais, mas esse não pode e não deve ser o seu único objetivo de vida. Atrelado a esse desejo, precisa ter um sentimento maior, um objetivo, um motivo maior do que matéria. Pois isso tudo aqui é uma ilusão, é uma matrix, como espero que a maioria de nós saiba. E no meu caso, por exemplo, a manifestação de algo que era tão aparentemente, racionalmente impossível, era a confirmação de que tudo que eu havia estudado e aplicado até aqui era real. Bom, eu manifestei. Eu já manifestei muitas coisas na minha vida, mas sempre existia lá no fundo aquela parte de mim que dizia, sim, será que eu manifestei mesmo? Ou será que eu só me dediquei, porque também tem isso. Óbvio que uma coisa depende da outra. A gente não pode sentar no sofá e somente sonhar, porque isso é sonhar acordado. Mas o sonho precisa da ação. Como eu disse, o universo se abre para quem está disposto a dar em retorno. E a ação é como nós entregamos ao universo. Qualquer tipo de ação que seja de coração e que contribua para o bem maior. Então a manifestação desse meu sonho, que parecia algo muito irreal, era a prova de que o que eu estou falando aqui para vocês nesse momento é real. Para que então eu tivesse a confiança de vir aqui e compartilhar essa informação com quem precisa ouvir, com quem não acredita, com quem ainda duvida. Eu estou compartilhando essa informação com você, porque é real. Então, a manifestação do meu sonho está atrelada a algo muito maior do que essa casa.
Eu espero poder ajudar milhares de pessoas no futuro, com a minha história, com aquilo que eu estou estudando, com aquilo que eu estou aprendendo. Assim como eu espero, com esse vídeo, ajudar várias pessoas. E no futuro, milhares de pessoas. Esse é um motivo digno. E o universo sabe que isso está no meu coração. E o universo conhece, Deus conhece o meu coração. E é por isso que se manifestou. Tenha um motivo maior, que não somente o acúmulo de matéria, bens materiais, certo? Até o nosso corpo vai ser tirado de nós. Não é realmente nosso. Mas as intenções que nós temos, aquilo que nós carregamos no nosso coração, isso sim vai com nós para a eternidade. Essa é a evolução espiritual. Isso sim será nosso para a eternidade. Isso aqui, não. Mudança de paradigma. Adoro essa. Se queremos obter algo diferente do que nós estamos acostumados a obter na vida, nós precisamos mudar o conjunto de crenças e ideias preconcebidas que nos limitam. Lembram quando nós éramos crianças e nós usávamos a nossa imaginação para acessar mundos perfeitos? E eu lembro que eu brincava de boneca, eu até hoje amo Barbie, quem me conhece sabe dessa minha paixão. E por que eu amava tanto brincar com aquelas bonecas? Porque ali, naquele mundo, eu podia ser quem eu sempre quis ser. Não é essa uma forma de manifestação? Quando eu vou tomar um café com as minhas amigas, ou quando eu acordo pela manhã, escovo os meus dentes, faço meu skincare e boto uma roupa bem linda, ou vou sair à noite para jantar. Eu penso muitas vezes, estou vivendo exatamente a vida que eu vivia na minha imaginação quando eu brincava com as minhas bonecas. Entendem? Então, quando nós somos crianças, nós nos deixamos levar pela imaginação, criamos mundos na nossa cabeça. Muitas vezes, esses mundos são mais reais para nós naquele momento do que a própria realidade. E então chega a escola, os professores, as notas, os temas de casa. E toda essa criatividade e imaginação simplesmente se torna um problema. Todos aqueles compromissos, toda aquela responsabilidade, não que responsabilidade seja algo ruim, mas toda aquela pressão que nos chama para o mundo externo. E de repente sonhar virou algo proibido, devaneios ou coisa de criança. Porque agora eu sou um adolescente, eu sou um pré-adolescente, eu tenho a minha mãe que me chama o tempo todo para a realidade, ou os meus professores que me dão punição ou abaixam a minha nota quando eu, ao invés de estudar, estou criando dentro da minha cabeça. Eu preciso estar aqui. O mundo de fora, o que eu posso sentir, ver, tocar, cheirar, isso sim é o que importa. O que está aqui dentro não importa mais. E assim, a sociedade, o sistema, com a ajuda dos nossos pais, professores e responsáveis, acabam com a nossa imaginação e a nossa criatividade. E o pior, as substituem por crenças limitantes e pensamentos que nunca foram refletidos, apenas repetidos de geração em geração. Nos fizeram acreditar que a riqueza era uma montanha íngreme e difícil de escalar. Que o dinheiro tinha que ser ganho por meio de esforço, suor e sacrifício. Que o dinheiro não dá em árvore. E além disso, nos incentivaram a buscar fora de nós aquilo que nós só podemos encontrar dentro: aprovação, confiança, amor, paz, serenidade. É fundamental que você acredite no seu potencial, que você acredite no seu sonho. Se os seus pensamentos, palavras e ações estiverem alinhados com o seu objetivo, você vai estar se colocando na mesma frequência do seu desejo. Ele vai se manifestar. Mas para isso você precisa eliminar tudo aquilo que te faz duvidar. Meditação. A meditação é a primeira coisa que eu faço todos os dias antes de começar o meu dia. Hoje, por exemplo, eu meditei mais de 40 minutos. Eu acordei cedo, sentei na cama, ou muitas vezes eu venho até a sala, onde tem a luz da manhã, que inclusive é belíssima. E eu já vou botando ou uma música de alinhamento vibracional, uma frequência
de abundância, de energia positiva. Ou muitas vezes, quando eu não tenho tanto tempo pela manhã, eu boto uma meditação do Dr. Joe Dispenza, que é uma meditação guiada de 15 minutos, de 10 minutos que seja. E aí então eu começo a alinhar a minha mente, as minhas emoções e a minha energia com o meu objetivo. Ou seja, eu estou acordando e hoje eu preciso lembrar o meu subconsciente de que eu tenho um objetivo, de que eu sei onde eu estou indo, e dar o espaço e o tempo para que a minha mente possa acordar, para que o meu cérebro possa voltar. Inclusive, fazer isso pela manhã e relembrar ao seu subconsciente que quais são os seus objetivos e para onde você está indo é uma ótima técnica. Porque quando nós acordamos, o nosso cérebro, existe algo que se chama neuroplasticidade, eu já falei sobre isso aqui no canal, e o nosso cérebro, um pouco antes de cair no sono e um pouco depois de acordar, nas primeiras horas, o cérebro ainda está, a barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, ela está mais baixa. Ou seja, aquilo que nós consumimos ou pensamos nas primeiras horas do dia é importantíssimo. É importante que seja que sejam coisas que sejam alinhadas com o seu propósito. Eu fechava os meus olhos durante a minha meditação e eu me imaginava dentro do meu apartamento, dentro da minha casa. E não somente isso, eu buscava a emoção de já ter recebido o meu objetivo, de já ter o meu objetivo manifestado. Como eu vou me sentir quando eu receber o meu apartamento? Eu vou estar grata, eu vou estar tranquila, eu vou estar sorrindo. Eu busco essas emoções e eu começo a sentir elas ali, naquele momento. Gratidão, é meu, já é meu. Isso é alinhar-se com o seu objetivo, certo? É se colocar na mesma vibração. Emoção é vibração, tudo é vibração. Mas a emoção é o que nos conecta com aquilo que nós queremos. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Quais os sentimentos que alguém que já tem o que eu quero sentiria? E eu vou sentir, eu vou ficar ali até que eu consiga sentir esses sentimentos. E se eu tiver que levantar porque eu tenho um compromisso e hoje eu não consegui sentir, amanhã eu vou continuar tentando até que eu consiga sentir o sentimento. Lembrem-se que a nossa mente subconsciente não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginação. Isso quer dizer que quando nós imprimimos a imagem dos nossos sonhos, dos nossos desejos, todos os dias, e nós sentimos a emoção que nos conecta com aquele objetivo, a um certo ponto a mente vai entender aquilo como realidade. A nossa mente subconsciente, ela não julga, ela não questiona, ela só aceita. Por isso que as crenças limitantes que estão na mente subconsciente definem tanto a nossa vida. Então, quando nós limpamos as crenças limitantes, nós adicionamos no lugar a imagem daquilo que nós queremos, do nosso sonho, dos nossos objetivos, todos os dias, a mente vai começar a entender aquilo como realidade. E então, nós vamos começar a identificar situações, encontrar pessoas que estejam alinhadas, que sejam na mesma frequência desses nossos objetivos, que estejam na mesma frequência em que nós estamos. E identificar situações que antes passavam despercebidas, porque a nossa mente estava em outra frequência, e nós começamos a identificar essas situações que vão contribuir para a realização, a manifestação daquilo que para sua mente, para nossa mente, é a realidade. As opções e as oportunidades já estão aqui, nós só precisamos, através de alinhamento energético e vibracional, nos conectarmos com essas pessoas, possibilidades e situações. Visualização. Assim como eu faço durante a minha meditação, eu também gosto de ter imagens físicas que me lembrem do meu objetivo. Imagens que eu possa olhar para que eu tenha mais um meio de fixar aquilo no meu subconsciente. Saca? Eu criei o meu quadro de visualizações, digamos assim, no meu bloco de notas mesmo do iPhone. E eu comecei com uma descrição da minha vida. Eu sou essa pessoa, eu
moro em tal lugar, eu tenho uma casa X de determinada forma, eu tenho um trabalho que eu amo, que inclusive eu estou fazendo agora, eu já comecei, está se realizando. Claro, tem muita ação da minha parte, mas está se manifestando. Eu ajudo outras pessoas. O meu trabalho me traz realização, me traz paz, me traz não somente bens materiais, que isso também é um dos benefícios, mas me traz realização. Eu sou completa. Eu tenho a minha família, etc, etc. O que é importante para você? A descrição da sua vida, o script da sua vida. Porque se você não tiver um script, se você não souber para onde você está indo, quem vai moldar a sua vida é o meio. Você vai ser produto do meio onde você está, produto do meio de onde você nasceu. E você não é obrigado a ser produto de nada nem de ninguém. Então você cria o script da sua vida. E atrelado a esse script, a essa descrição detalhada de como será a minha vida, eu adiciono imagens que para mim tem significado, que para mim, como por exemplo, para essa casa, eu planejei dentro do meu quadro de visualização os mínimos detalhes. Que tipo de móveis eu vou ter na minha casa? É algo muito divertido, é lúdico, é legal, é aquele momento mesmo onde nós despertamos a criança que tem coragem de sonhar e acreditar nos próprios sonhos. Certo? Então, dentro desse quadro de visualizações, pode ser algo físico no papel, ou pode ser digital, no seu celular, onde você vai ter sempre acesso. Não tem certo ou errado. O importante é que todas as vezes que você olhe para aquelas imagens e você leia aquele texto, aquilo desperte um sentimento positivo no seu coração. Um sentimento que te faça sentir grato por aquilo, que ainda muitas vezes não aconteceu no plano físico, mas dentro do seu coração, no plano mental, já é seu. Então você vai se sentir grato. E o quadro de manifestação, o bloco de notas da visualização, ajuda. Eu fiz uma coisa, inclusive, que é muito boba, aparentemente, mas que para mim foi algo divertido de fazer. Eu botei uma montagenzinha, eu recortei, né, eu salvei as fotos da minha casa dos sonhos, e eu botei as minhas fotos, uma montagenzinha da minha cama ou do meu quarto, e eu deitada em cima da minha cama. Ou a porta de entrada da minha casa e a montagenzinha da Thalitinha lá, recebendo as minhas visitas na porta. Sejam bem-vindas à minha casa. Isso é despertar a criança dentro de você. E isso é o que nos traz resultados. Porque isso, como vocês podem ver nos meus olhos, desperta uma emoção. E essa é a emoção que vai te alinhar com aquilo que você deseja. Estudo. Essa parte é bem importante, pois se você, assim como eu, cresceu em um ambiente onde falar de alinhamento vibracional, lei da atração, manifestação, é praticamente motivo de chacota por falta de consciência das pessoas ao seu redor, então o seu paradigma vai lutar muito antes de aceitar o que eu estou te dizendo aqui como verdade. É somente quando você começa a ler e estudar Dr. Joe Dispenza, Napoleon Hill, Oi, eu sou a Thali, Rhonda Byrne e vários outros filósofos e escritores que falam sobre o assunto ou que muitas vezes não falam diretamente sobre manifestar os seus sonhos, mas falam da natureza mental do universo, que tudo no universo é mental, que a nossa mente é a nossa principal ferramenta e que o universo em si é um sonho dentro da mente do Criador. Inclusive, Aristóteles tem a sua explicação de Deus, é uma equação onde ele vai subtraindo todas as possibilidades da criação do universo, e a única que resta é a criação mental. Então, quando nós começamos a entender e a estudar, e nós percebemos que desde Hermes Trismegisto até Jesus Cristo, todos concordavam em uma coisa. O paraíso e o inferno são vibrações. E nós entramos e saímos deles a partir do momento que nós nos alinhamos com um ou com o outro. E a maneira de nos alinharmos com um paraíso ou com o inferno é através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Algumas dicas de livros
que você pode começar a estudar de autores que mudaram a minha mentalidade. Então eu começo, número 1, não porque é o meu preferido, mas porque foi o primeiro livro que me fez despertar e que foram as primeiras vezes que eu comecei a manifestar pequenas coisas na minha vida. O livro de introdução à lei da atração, da manifestação, para mim foi O Segredo, como para muitas pessoas, de Rhonda Byrne. Segundo, Psicocibernética, de Maxwell Maltz. Incrível. Terceiro, meu favorito, meu preferido, meu livro de cabeceira, O Caibalion. Os três iniciados são os autores, que é baseado na obra de Hermes Trismegisto. Quem não sabe quem é, vou deixar aqui a playlist completa do Hermes Trismegisto para vocês. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Você Nasceu Rico, de Bob Proctor. E Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. E aqui nós chegamos à mais importante de todas as ações. Eliminar distrações. É fundamental eliminar distrações. O seu sonho precisa ser nutrido com pensamento consciente. Precisa da sua energia, da sua atenção e da sua intenção. Mantenha a sua visão clara, mesmo quando o mundo exterior estiver embaçado. Mantenha-se focado no seu objetivo. Nunca duvide. Quando o dia começa, diga a você mesmo: eu estou no comando. Os meus sonhos só dependem de mim. Eu decido o que vive na minha mente e eu não alugo espaço para fraqueza. Se você começa o dia rolando o feed e se comparando com aquela influencer ou aquele jogador de futebol que você tanto gosta, e pensando por que a sua vida não é dessa forma, e pensando que a sua vida é uma porcaria por não ser da mesma maneira que o jogador ou a influencer, além de você estar desperdiçando tempo e energia preciosos para a manifestação e a realização do seu sonho, do seu objetivo, você está ao mesmo tempo mandando uma mensagem contraditória ao universo. Uma mensagem de: eu não sou o suficiente, a minha vida é uma porcaria, eu não sou feliz o suficiente, eu não tenho o suficiente. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo é porque você tem um objetivo, certo? Eu espero que sim. E se não tem, está na hora de traçar o objetivo da sua vida. Então, se você tem um objetivo, lute por ele. Trabalhe. Mantenha ele vivo dentro de você. Use seu tempo livre não para rolar o feed das redes sociais, mas para contemplar a imagem de quem você está se tornando. Use seu tempo livre para moldar a sua vida, moldar o seu futuro. E eu garanto que quando você menos esperar, você vai estar vivendo dentro do seu sonho, assim como eu estou nesse momento. Eu sou a Thali e eu espero que todos os seus sonhos se realizem de coração. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!